Então, seguimos para o nosso módulo número 4, pessoal. Vimos o contexto, estamos na introdução, hein, pessoal? Não saímos da introdução ainda. Estamos na introdução, vimos o contexto no módulo 2, vimos a tese agora no módulo 3, e para a gente finalizar a nossa introdução, esse capítulo importante da redação, essa parte essencial do texto dissertativo argumentativo, a apresentação dos argumentos. Pessoal, no nome da redação, né, tem ali argumentativo. Então, os argumentos, a argumentação é algo de fato importantíssimo. A gente vai dar um pouco mais de gás nessa fala da argumentação quando a gente chegar no desenvolvimento. Até porque aqui, como o próprio nome diz, olha lá, pessoal, é apresentação. Eu já vou dizer o que isso tem de diferente, de especial, tá? Pessoal, os argumentos em si, vocês têm que responder duas perguntas, né? Quais são as causas de esse tema ser negativo para a sociedade? Quais são as consequências de esse tema ser negativo à sociedade? Você tem que pensar, por que essa negatividade existe e quais são as consequências dessa negatividade, né? Como eu falei, quando a gente chegar ao módulo do desenvolvimento, a gente vai explicitar um pouco mais nessa questão das perguntas, como você pode chegar lá, mas de forma geral, para você fazer a apresentação dos argumentos, você tem que pensar nisso. Por que esse problema é negativo, né? Por que ele nasceu, por que ele existe, esse problema, e quais são as consequências desse meu problema. Vamos pegar aqui um exemplo aqui informal para a gente entender, tá? Vamos pegar o tema, por exemplo, depressão de idosos. Ok, pessoal? Usei aqui quando a gente falou da citação indireta, usei com a música, com o 60 Years On do Elton John. Então vamos lá. Por que hoje os idosos entram em depressão? Por que essa depressão é tão negativa? Você não precisa nem pensar porque a depressão é negativa, né? Por que hoje temos tantos idosos em depressão? Qual é a resposta dessa sua pergunta? Por que hoje essa realidade existe? O que fez nascer essa realidade? E aí você pode colocar descaso familiar, certo? A negligência social do tema. Pronto, você tem dois argumentos ali. Você respondeu a pergunta, tá? E, gente, sempre muitos alunos vêm para mim e falam assim, Fabão, encontrar argumentos é tão difícil. Cara, é a primeira coisa que vem à sua mente. Eu pensei isso aqui agora, gente, eu juro que eu não planejei, né? Depressão de idosos, descaso familiar, negligência social do tema. Pronto, é a resposta. Vamos lá. Quais são as consequências? Agora veja, já pensei nas causas, né? Pensei por que esse problema nasceu, por que ele existe. Agora eu vou pensar nas consequências, né? Esse problema já existe na sociedade, já tenho a depressão de idosos na sociedade. Agora, o que decorre desse problema? Quais são as consequências desse problema? Certo? E aí, vamos lá, quais são as consequências de os idosos estarem em depressão? Certo? Eu vou ter índice maior de suicídio entre idosos, eu vou ter agora negligência estatal dos cuidados dos idosos, ou seja, estão em depressão, o Estado não cuida, né? A gente tem esse problema se desenvolvendo. Pronto, pensei em causas e pensei em consequências. É assim que a gente chega aos argumentos, certo, pessoal? É assim que a gente escolhe o que você vai desenvolver, como você vai defender a sua tese. Eu disse que depressão de idosos é algo negativo, na minha tese, tá? Como agora eu vou desenvolver esse tema, como eu vou comprovar, como eu vou certificar o meu corretor de que o meu ponto de vista é válido, é verdadeiro e é o melhor ponto de vista que eu tenho sobre esse tema, tá? Gente, isso aqui foi só um esquenta na parte de argumentos, só para vocês aprenderem a fazer a apresentação dos argumentos. Quando a gente chegar no desenvolvimento, quando a gente realmente falar sobre como desenvolver o argumento, a gente vai entrar um pouco mais sobre isso, certo? Vou colocar no quadro para vocês bonitinho aqui, tá? Então, olha lá, pessoal.
pensar em causas ou consequências, ok? Beleza. E como colocar isso no texto? Fiz ao contexto, fiz a tese, falta a apresentação dos argumentos. Você pode fazer de 2 jeitos, tá? Acabou ali o contexto, fez as 3 frases do contexto, ponto, vai fazer uma frase final da introdução com a apresentação dos argumentos. Essa realidade existe devido ao argumento 1 e ao argumento 2, tá? Então, se fosse pegar com o exemplo que eu dei agora, né, da depressão de dó, você viu, ó, essa realidade existe devido ao descaso familiar e à negligência social do tema. Pronto. Fiz aqui a minha frase de apresentação dos argumentos. Ou você pode ligar a terceira frase do contexto, tá? Você fez lá, ó, olha aqui, ó. Você fez, estou dando um exemplo, tá? Na triste, desculpa, né, gente? Não coloquei aqui exemplo para vocês, senão vocês não vão... Ficou uma coisa solta, perdão. Ó, exemplo. Isso aqui é um finalzinho de frase de contexto, 3, né? Já fiz a geral, a específica, e aqui é a ligação com o tema. Ó, na triste realidade do tema, devido ao argumento 1 e ao argumento 2. Ao invés de você fazer uma frase separada, você pode juntar já direto na terceira frase do contexto. Isso às vezes vai ser bom quando você perceber que o seu contexto ficou grande, né? E às vezes ele fica, e isso não quer dizer que esteja ruim, muito pelo contrário. Às vezes você conseguiu desenvolver bem seu elemento geral, seu elemento específico. Então isso é bom, isso é positivo. Percebeu que está grande demais? Já faz logo aqui a ligação com a apresentação dos argumentos, fecha logo o parágrafo da introdução para você já terminar esse primeiro parágrafo, tá? Bem tranquilo. Ok, pessoal? Não acabou não. Agora eu vou mostrar para vocês, tá? Como vocês têm que montar essa apresentação dos argumentos, tá? Vamos ver, ó, presta atenção. Então, é isso aqui que eu quero mostrar para vocês, pessoal. Magic. Que não vou virar não, Ultimate, rapaz. Tá? Vamos que vamos. Pessoal, olha só. Então, como é que a gente monta essa apresentação dos argumentos aqui? Certo? Como é que a gente vai colocar isso em formato textual? Vamos ver? Então, pessoal, ó, primeira coisa que você tem que sempre lembrar é que você sempre tem que colocar 2 argumentos, né, pessoal? E aqui a explicação é intensamente ideológica, né? Você nunca pode ter a defesa de um ponto de vista com apenas um argumento. Um argumento é absoluto, você precisa de pelo menos 2 para você diversificar os elementos que defendem um ponto de vista. Eu não estou dizendo que esses elementos têm que ser completamente diferentes, não é isso? Mas uma diferenciação para que você não seja absoluto, né, na sua defesa, tá? Então, sempre 2 argumentos. Ou seja, 2 causas ou 2 consequências, como eu acabei de mostrar para vocês, ou você pode colocar uma causa e uma consequência na apresentação dos argumentos, tá? Você pode diversificar sem nenhum problema, você pode colocar só os porquês, só as consequências, ou você pode colocar uma causa e uma consequência sem muito problema. Quando a gente falar de desenvolvimento, a gente vai entrar mais nesse mérito da argumentação, tá? E, pessoal, agora vamos ao ponto principal da apresentação dos argumentos. Elas devem ser feitas de 3 a 5 palavras, tá? Não são expressões, palavras. É apenas uma apresentação. Gente, esse é um ponto que parece bobo, mas é muito importante. Você contextualizou o seu tema, você apresentou no contexto, apresentou o seu ponto de vista na tese, agora você vai justificar o seu ponto de vista com os argumentos. E nisso a ideia da sua redação está pronta na introdução, como deve ser. A introdução é uma amostra para o seu corretor do que você vai desenvolver como ideia. A redação toda tem que estar lá na introdução ideologicamente falando. Só que na introdução, você não vai ficar desenvolvendo o porquê. Você vai simplesmente apresentar, como se você estivesse dizendo assim para o seu corretor.
corretor, esses são os meus argumentos, eu estou apresentando para você aqui na introdução, e agora, logo depois do desenvolvimento, eu vou diluí-las, eu vou desenvolvê-las de fato, eu vou crescer a ideia que eu estou apresentando para você. Tá? Essa é a grande questão do porquê dessa apresentação dos argumentos. Então, voltando para cá, pessoal, de 3 a 5 palavras, tá? Ó, olha aqui como é que eu fiz, ó, desse tema que eu peguei aqui na hora da depressão de idosos, ó. Descaso familiar, a depressão de idosos é negativo, né? É um elemento negativo, né? Devido ao descaso familiar, 2 palavras. Descaso familiar. Ou seja, perdão, pessoal, argumento 1, certo? E negligência social da questão. 3 palavras, eu fiz o meu argumento 2. Claro que são 4, que eu não estou contando aqui com a preposição. Tá? Vejam, pronto. Só apresentei, só mostrei para o meu corretor quais são as ideias que eu vou desenvolver. E aí, tá claro que o que você vai fazer? Essa apresentação do argumento 1 vai se transformar no seu desenvolvimento 1. E essa apresentação do argumento 2 vai se transformar em desenvolvimento 2. Mas aqui na introdução você já apresenta, você já deixa claro para o seu corretor quais são as ideias. E, gente, isso é muito importante. Por quê? Porque o corretor já sabe o que ele está esperando que você vai desenvolver. Ele já sabe qual a ideia que você vai ter no desenvolvimento. Ele não precisa ficar procurando na hora do desenvolvimento. Tá, mas o que você está defendendo? O que você está defendendo? Você já mostrou para ele na apresentação dos argumentos, lá no final da introdução. Você já deixou claro o que ele vai esperar no desenvolvimento. Mas Fabão, eu não tenho que ficar ali provocando o meu corretor para que ele leia meu texto. Gente, uma coisa é você colocar elementos interessantes no seu desenvolvimento. Você pode surpreendê-lo com o seu repertório, com o argumento, como você vai desenvolver esse argumento, qual o seu olhar desse argumento, que a gente vai falar muito na hora do desenvolvimento, mas aqui, não. Aqui você tem que deixar claro para ele o que ele vai esperar, para que ele possa avaliar já algo que ele já sabe, que ele já tem noção do que ele vai esperar que você vai desenvolver. Certo, pessoal? E esse é o grande trunfo, de 3 a 5 palavras, certo? Lembrando, ou numa frase, isso ocorre devido ao descaso familiar e à negligência social da questão, ou essa é a triste realidade da depressão de idosos devido ao descaso familiar e da negligência social da questão. Pronto, você termina a sua introdução. Queridos, terminamos a introdução! Que maravilha! Terminamos a introdução, pessoal. Então, acabamos esse módulo aqui, esse conjunto de módulos da introdução. Se ficou com dúvida, reveja, pessoal. Está tudo bem esmiuçado ali, tudo bem explicado. Olhem os exemplos novamente, tá? E comecem a pensar nessa introdução de forma bem pontual. Lembrando, pessoal, a introdução é um dos parágrafos mais importantes, se não mais importante da redação. Não vamos ficar com essa hipocrisia de que não tem parágrafo mais importante. Tem sim. Você tem que seduzir o seu corretor, você tem que apresentar bem o tema, você tem que seduzir com qualidade da apresentação dos argumentos. Então, não se esqueça de fazer a tese, a essência da tese que a gente acabou de falar no módulo 3. Então, é importante você rever esses pontos, esses tópicos, para você fazer uma introdução perfeita e, sem dúvida, é muito caminho andado para a sua redação nota 1000. Perfeito, pessoal? Certo? Maravilha, pessoal. Fechamos os nossos módulos de introdução e vamos seguir nossa vida com o quê? Com desenvolvimento? Nós vamos para a conclusão, para evidenciar essa ligação introdução-conclusão. Certo, pessoal? Então, partimos da introdução e vamos para a conclusão para vocês verem como essa interligação é essencial também. Beleza? Daqui a pouco a gente volta com o nosso próximo módulo.